Hoje venho falar-vos um pouco sobre saúde mental. Preparados? Como sabemos, infelizmente a saúde mental continua muitas vezes a ser posta de lado ou a ser tratada como um tabu. No entanto, é importante termos consciência que é uma realidade que anda sempre bem perto de nós e que qualquer pessoa está suscetível de passar por uma experiência ou um problema ao nível da saúde mental. Tal como a saúde física que procuramos nos ginásios, nas corridas ou nas caminhadas, também a saúde mental deve ser exercitada, de forma a conseguirmos um maior equilíbrio, maior bem-estar e qualidade de vida. Um exemplo que gosto de dar é tal como quando somos crianças e aprendemos a andar, também a saúde mental parece ser uma sucessão de desequilíbrios ou quedas que vamos aprendendo a equilibrar. Quer seja com a nossa experiência de vida, pessoal e profissional, quer seja com suporte técnico especializado. Por isso, talvez falar sobre saúde ou doença mental seja o mesmo que colocar um elefante numa sala. A ideia que temos automaticamente é de que alguma coisa vai correr mal, vai partir, vai estragar e então preferimos não tocar no assunto. A minha proposta é que hoje abracemos este tema, o tema da saúde mental e mais especificamente o burnout, tendo em conta o contexto e porque não devemos desvalorizar a importância da saúde mental aplicada ao local de trabalho, que muitas vezes acaba por ser a nossa segunda casa. Mas afinal, o que é o burnout? O burnout surge quando o indivíduo lida com constantes situações consideradas estressantes no local de trabalho e se torna incapaz de se adaptar e lidar com a situação, provocando uma profunda exaustão física e mental. Recentemente, em maio de 2019, finalmente a Organização Mundial de Saúde reconheceu e classificou oficialmente o burnout como doença ou patologia, o que até à data não acontecia. Para nos ajudar a compreender melhor o conceito de burnout, é importante perceber que este expressa-se através de três principais dimensões. São a exaustão emocional, a despersonalização, o cinismo e a eficácia profissional. A exaustão emocional. Nesta dimensão, parece que o trabalhador levanta-se mais cansado do que antes, a pessoa já não sente forças para enfrentar um novo dia de trabalho, lidar com novas tarefas, lidar com as pessoas, parece que tudo agora requer um grande esforço. O cinismo ou a despersonalização surge para ultrapassar esta perda de energia, o trabalhador começa a afastar-se do trabalho de uma forma mais defensiva. Adota uma postura fria e desligada em relação àquilo que é a sua fonte de stress, portanto, o local de trabalho. E a eficácia profissional. Naturalmente, vai-se minimizando as competências do trabalhador, gerando um ciclo vicioso de pessimismo e desmotivação. Cada tarefa profissional demora mais tempo a ser feita, é feita com erros ou em esforço, o que vai comprometer a produtividade do colaborador. Estas dimensões não têm uma ordem sequencial, estão sim todas interligadas. Já são conhecidas algumas causas associadas ao burnout, nomeadamente o excesso de trabalho, a falta de justiça, o sentimento de não recompensa, conflitos de valores, má gestão temporal, a falta de controlo, a ausência de comunidade ou espírito de equipa, entre muitos outros fatores. Como sei se estou em burnout? Fique atento aos sinais de alerta e sintomas, podendo estes ser físicos, psicológicos ou comportamentais. Sintomas físicos. De entre os mais frequentes temos as dores musculares, os distúrbios de sono, fragilidade do sistema imunitário, fortes e frequentes dores de cabeça, fadiga constante e progressiva, alterações do apetite e, em casos mais severos, podemos mesmo observar transtornos cardiovasculares, disfunções sexuais ou alterações menstruais. Sintomas psicológicos. Aqui peço a vossa especial atenção, porque nem sempre são tão perceptíveis. Temos então as dificuldades de memória e concentração, tristeza ou desânimo, impaciência, maior irritabilidade ou agressividade, ansiedade, indiferença ou frieza afetiva, desmotivação, pode ocorrer também alguma confusão mental, baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, entre muitos outros sintomas. Durante muitos anos ouvimos falar no esgotamento associado ao contexto de trabalho. Hoje podemos falar de burnout. Por último, mas não menos importante, temos os sintomas comportamentais, que são facilmente observáveis, tais como a diminuição do interesse em conviver,
a resistência à mudança, o baixo empenho profissional, mais conflitos com os colegas ou com familiares, chegar atrasado ou faltar com maior frequência, demonstrar intenção em despedir-se, ter um sentimento de solidão quando estamos numa sala muito cheia, o aumento do consumo de substâncias psicoativas, são alguns dos comportamentos que facilmente, se estivermos atentos, conseguimos identificar. Agora vou partilhar convosco um pequeno exercício e gostaria que participassem. Temos aqui um caso prático, vou passar a ler e de seguida vou colocar algumas questões para refletirmos. Tem 1 minuto para o fazer. A Maria tem 42 anos e trabalha numa empresa de referência nacional e na sua área formativa como sempre ambicionou. Nos últimos meses tem tido dificuldade em realizar as suas tarefas profissionais diárias e em cumprir os prazos de entrega. Não tem disposição para acompanhar os colegas na hora de almoço e evita grandes conversas. Faltou a semana passada 2 vezes porque não conseguiu levantar-se para vir trabalhar, argumentando que não se sentia bem. Sintomas de burnout identificam no caso da Maria. Imaginando que são colegas da Maria, que conselhos ou que medidas de prevenção sugeriam para ajudar? Vejo que já tem algumas ideias de possíveis estratégias preventivas. Quando falamos a um nível preventivo, é importante ter presente 5 aspectos essenciais. O termos expectativas realistas, o autoconhecimento, quanto melhor nos conhecemos, melhor sabemos como lidar em determinada situação, a adoção de comportamentos saudáveis, como fazer exercício físico, ter uma alimentação equilibrada e um bom ciclo de sono, a partilha, ter alguém com quem podemos conversar abertamente, seja dentro ou fora do contexto de trabalho, e uma boa gestão de stress. Hoje, também gostaria de partilhar convosco algumas dicas ou estratégias preventivas que podem aplicar no vosso dia-a-dia e de uma forma muito simples, tais como estabelecer limites. É importante que não se sobrecarregue, aprenda a dizer que não, priorize e avalie a quantidade de tarefas de forma a não comprometer a qualidade do trabalho. Para evitar falhas de comunicação, utilize uma comunicação clara e assertiva. Se necessário, utilize frases na primeira pessoa, como eu sinto ou eu penso, ou recorra a exemplos. Dormir bem. Ter um sono reparador diminui a nossa hormona do stress, o cortisol, e deixo uma sugestão para as pessoas mais ansiosas, como anotar ou escrever preocupações ou tarefas para o dia seguinte, pode ser uma boa estratégia. Pausas ao longo do dia de trabalho vão aumentar a nossa concentração e produtividade. Potenciar o seu lado criativo. A criatividade é um antídoto poderoso para o burnout. Por que não experimentar algo novo? Comece um projeto divertido ou continue a realizar o seu hobby favorito. É importante escolher atividades que não estejam relacionadas com o seu trabalho. Fazer uma pausa diária das tecnologias. É difícil, mas tente estabelecer um tempo por dia para se abstrair completamente de todas as tecnologias. Deixe de lado o seu computador, telemóvel ou tablet. Comece o dia com um ritual de relaxamento. Em vez de saltar da cama a correr, passe pelo menos 15 minutos deitado a meditar, a escrever, a espreguiçar suavemente ou a ler algo que o inspire. Procure adotar um estilo de vida mais saudável, comer corretamente, praticar exercício físico regularmente e descansar o suficiente dá-lhe mais energia para lidar com as dificuldades da vida. Uma intervenção eficaz envolve a componente individual e organizacional.
A nível individual, como já fomos vendo, é importante identificar a fonte de stress, perceber o que é que me afeta, o que é que me perturba, recuperar rotinas pessoais, o que é que eu gostava de fazer antes que hoje já não faço. Ter suporte social, é vital ter uma boa rede de suporte, ter alguém com quem podemos partilhar, desabafar, sejam colegas, amigos, familiares. Trabalhar o autoconhecimento, ajuda a todos os níveis e permite-me refletir de como é que eu habitualmente reajo em determinada situação, como é que eu me avalio, o que é que eu preciso melhorar em mim. Ao nível organizacional, é importante potenciar a comunicação entre colaboradores e chefias, se necessário, desenvolver programas internos de prevenção de riscos psicossociais e existir boas práticas ao nível da gestão e liderança. Não poderíamos deixar de falar em burnout sem falar em stress. O stress é a base do burnout. No entanto, é importante perceber que o stress é uma resposta fisiológica e comportamental normal. Todos nós sentimos stress. E se eu vos perguntar sobre alguns efeitos negativos do stress, certamente e rapidamente me sabem dizer uma série deles. Mas se eu vos perguntar sobre efeitos positivos do stress, saberão alguns? Eu ajudo. As respostas fisiológicas do stress, como por exemplo o aumento do batimento cardíaco ou da frequência da respiração, ajudam-nos a enfrentar os desafios, ou seja, ajudam a concentrar-nos naquilo que é o nosso objetivo ou finalidade. É importante também destacar que muitas vezes sentimos stress sobre acontecimentos que são uma fonte de felicidade para nós, como por exemplo, no dia do nosso casamento, com a notícia de uma gravidez, quando mudamos de casa, quando temos um trabalho novo, entre muitas outras situações. Nestas situações há aqui um stress que é adaptativo, que é reativo de uma forma positiva. Uma curiosidade que eu também gostaria de partilhar convosco é que a nossa resposta neuroquímica do stress é a libertação da hormona oxitocina. Esta hormona é chamada a hormona do abraço, do carinho, do contacto físico com o outro. Inconscientemente, ajuda-nos a procurar e a pedir apoio aos que estão à nossa volta, o chamado e essencial suporte social. E como posso aliviar o stress? Primeiramente, temos que identificar a fonte de stress. O que é que me perturba? Por exemplo, eu não gosto da forma como aquela colega fala comigo, é brusca. Segundo, temos que explorar os recursos para dar resposta à situação potencialmente estressante. O que é que eu posso fazer? Que recursos é que eu disponho? Será que devo ir falar com ela e dizer-lhe? Será que devo mudar a minha forma de comunicação e perceber se a resposta do outro lado será diferente? Será que devo investir mais na minha vida pessoal e perceber se perde aqui algum impacto no dia-a-dia? O que é que eu posso fazer? E por último, as estratégias de recuperação. Portanto, serão sempre subjetivas e únicas. A estratégia de recuperação pode ser o voltar a ir à praia, o encarar o stress como um bom preparador para o desafio, começar a fazer exercício físico, priorizar emoções positivas. Podem ser as mais variadas estratégias, serão sempre únicas e subjetivas. Antes de terminar, gostaria de partilhar convosco algumas estratégias ao nível da gestão do stress. Nomeadamente, faça uma lista de tarefas a executar e planeie atempadamente. É importante estabelecer objetivos viáveis e realistas. Sempre que possível, partilhe tarefas diárias com outros membros da família ou com colegas de trabalho. Encare os erros como uma fonte de aprendizagem. Lembre-se que podemos sempre descobrir algo novo e que será útil numa futura oportunidade. O que vale é a experiência. Procure ter mais tempo para si. Descontrair, fazer atividades que lhe dão gozo, ter momentos em lazer com a família e com amigos. É realmente importante investir nas suas relações interpessoais. Elas são um suporte essencial para o seu bem-estar psicológico. Alivie a tensão muscular. Saia da rotina e experimente algumas técnicas de relaxamento. Tire um minuto no seu dia de trabalho, sente-se numa posição confortável na sua cadeira, inspire, segure a respiração e expire, de forma calma e profunda. Não leva muito tempo e pode fazer toda a diferença. Repita o exercício entre 8 a 10 vezes. Por último, mas não menos importante, mantenha sempre que possível uma atitude positiva. E terminamos a nossa apresentação. Antes de mais, quero agradecer por terem participado. Em breve vamos ter um espaço onde vão poder colocar alguma dúvida ou questão que tenha surgido durante a apresentação. Para nós foi um gosto ter feito este trabalho. Esperamos que tenham gostado. Obrigada e até breve.